Aqui, ó, não integra a base de cálculo do ICMS nas operações de importação de mercadorias. Deixa eu tentar aqui imitar o Luiz Mendes, tá? Sentar e conduzir aqui a aula, pelo menos nesse momento aqui, com toda a tranquilidade do mundo. Bora lá. Duvido que eu consiga, mas vamos lá. Não integra a base de cálculo do ICMS nas operações de importação de mercadorias. O imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. Taxa de armazenagem e capatazia. Contribuição ao PIS e ao COFINS incidente da importação. Taxa de utilização do Siscomex. Quaisquer despesas aduaneiras devidas à repartição alfandegária. Tudo aquilo que você paga lá para a alfândega nesse processo de despacho aduaneiro. E aí, minhas meninas, o que é que não pode, o que é que não vai compor a base de cálculo do ICMS exportação na hora que você for finalizar lá o teu despacho aduaneiro, o teu desembarque aduaneiro para liberar a mercadoria? Como a gente falou, importação, via de regra, sempre tem o ICMS, né? Sempre tem o ICMS. Quer você seja contribuinte habitual ou não do imposto. E aí, o que é que vai ser incluído na base de cálculo do imposto no momento lá do desembaraço aduaneiro? Que é o fato gerador do ICMS, né, na importação. O imposto de importação e o IPI vão compor a base de cálculo? Sim. Taxa de armazenagem e capatazia? Sim. Então tá. Lembra, né, que a armazenagem e capatazia, chegou a mercadoria, capatazia é aquela movimentação que é feita ali na carga, né, a partir do momento que o navio chega e tudo mais, dentro ali do recinto alfandegado. E a armazenagem também, se por acaso a mercadoria for movimentada, fica ali em um depósito dentro da área alfandegada. PIS e COFINS na importação, entra? Utilização do Siscomex, a taxa paga? Tem a ver com a importação, né? Para você liberar. E quaisquer despesa aduaneira devido à repartição alfandegária. E aí? É tudo? Aqui tem uma pequena pegadinha, tá, gente? Olha só. Se você tivesse que chutar, então, qual você chutaria? Qual é que parece menos certa ou menos errada aí? Eu não sei. Ou mais errada? Hã? Tá aí, tá na frente de vocês. Tá aí a prova, tá a questão. Vocês precisam escolher uma. Qual vocês escolheriam? A B? A? A B? C? Pessoal do online? C? B e D? Tá, vamos lá. Seguinte, qual é a pegadinha aqui? É a taxa de armazenagem e capatazia. Tá? Até algum tempo atrás, tinha um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a taxa de armazenagem e capatazia não compunham o valor aduaneiro para fins de cobrança do imposto de importação. Se não compõe o valor aduaneiro para fins de imposto de importação, também não vai compor o fim de ICMS. Tá? Esse era o entendimento. Na época, aí eu, infelizmente, não coloquei aqui o ano da questão, mas na época era esse o entendimento que prevalecia. Tá? Taxa de armazenagem e capatazia, o entendimento do judiciário, era de que chegou já a mercadoria. Já chegou a mercadoria, então, esses valores não tinham nada mais a ver com o processo de desembaraço aduaneiro. E durante muito tempo prevaleceu isso. Mudou em 2020 ou 2021. Em 2020, 2021, não lembro agora. Eu vou até buscar, tem até uma notícia que eu vou passar para você aqui. O STJ mudou o entendimento e disse que não, tá? Armazenagem e capatazia é tudo ali dentro do recinto alfandegado, tá? Tem a ver ainda assim com todo o processo ali para você liberar a mercadoria importada, então compõe o valor aduaneiro para fins de imposto de importação e, lógico, também vai compor o valor da base de cálculo do ICMS. Então, na época da aplicação dessa questão aqui, a alternativa correta seria B, tá? Porque era o entendimento que prevalecia junto ao judiciário. Hoje, essa questão seria anulada. Tá? Essa questão que coloquei de propósito para vocês aqui, tá? Mas hoje essa questão seria anulada, porque o entendimento que prevalece é de que taxa de armazenagem e o serviço de capatazia que você paga ali devem compor o valor aduaneiro. Se compõe o valor aduaneiro, compõe a base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Entendido? Tá? Botei de propósito aqui mesmo essa questão. Tá? Pessoal do online aí. Mas, se vocês tivessem que chutar, chutariam na armazenagem capatazia, e aí é aquela coisa, né? Pô, se está no edital, se está no gabarito lá que é essa aí, eu acertei, eu fico calado, né? Agora, se eu sei que tem uma posição do judiciário de forma contrária, eu vou lá e questiono com recurso. Ok, gente? Beleza. Entidade beneficente. Entidade beneficente sem fins lucrativos que atende aos requisitos legais e foi declarada de utilidade pública federal. Importou para fins de integralizar seu ativo fixo um maquinário a ser usado na atividade que presta. Olha só.
Entretanto, no momento de desembaraço aduaneiro, o fiscal do Estado, vocês aí, olha, lhe exige o pagamento do ICMS incidente sobre a importação da mercadoria, alegando que a imunidade de identidade é sobre o seu patrimônio e não sobre a atividade de importação. Não é isso? Imunidade, patrimônio, renda. Sobre a qual recai a exação. Neste caso, olha só, a entidade foi lá, tem reconhecidamente seu papel social, tá? Utilidade pública e tudo mais, e aí importou um maquinário, só que essa máquina ela vai usar na sua atividade finalística, tá? Na sua atividade, na atividade que presta. Aí, nesse caso, vai lá o fisco e notificou, não, você tem que pagar esse nessa exportação, porque a imunidade que você goza é só para patrimônio e renda. Aqui você está circulando mercadoria. Beleza. E aí, então, em relação à entidade, nesse caso, ela deve pagar o ICMS, contabilizar o imposto como crédito e, posteriormente, compensar o que pagou? Não. Deve pagar o ICMS e contabilizar o imposto como crédito, posteriormente compensar? Ela é contribuinte do ICMS? O habitual? Ela é, a princípio, né, deveria ser na importação para... É isso que a gente está discutindo, se ela é contribuinte na importação. Mas, fora importação, não é contribuinte habitual. Como é que ela vai acreditar e compensar disso? Não deve pagar o ICMS, já que a imunidade tributária a torna não contribuinte de qualquer espécie tributária. Aí vocês estão vendo com o Luiz Mendes, né? Lá para impostos, não é isso? Impostos, a imunidade é para impostos. Tá? Beleza, na questão de não deve ou deve pagar ICMS, nem vamos entrar nessa questão. Aqui para a segunda parte, a imunidade tributária torna não contribuinte de qualquer espécie tributária. Então, esquece. Deve pagar o ICMS e, quando integralizar a máquina ao seu ativo imobilizado, compensar o que pagou. E aí? É isso? Pago, depois vou lá com o Estado e compenso. Compensa com o quê? Você vai comprar a mercadoria lá e vai pedir para descontar na nota fiscal? Né? Só deve pagar o ICMS na operação se a máquina não for usar para atividade beneficente que presta. E aí? Não deve pagar o ICMS, já que é beneficiada por imunidade constitucionalmente prevista, bastando comprovar que cumpre os requisitos legais para o seu gozo. Essa aqui. Entendeu? Né? Pessoal do online aí, chutaria qual? Chutaria não, ou marcaria aí com convicção, né? Aqui, ó. Realmente fica entre a D e a E. Eu pessoalmente, acho que a D está mais correta. Tá? Aqui, ó, só deve pagar o ICMS na operação se a máquina não for usada na atividade beneficente que presta. Né? Então, você está importando uma máquina, um mobilizado, só que você não vai aplicar na sua atividade, na atividade para a qual foi reconhecida a sua utilidade pública. Então, meu amigo, beleza, você vai pagar o ICMS. Só que o gabarito dessa questão considerou a letra E. Isso aqui é da FGV, tá? Considerou a letra E. Não deve pagar o ICMS, já que é beneficiada por imunidade constitucionalmente prevista, bastando comprovar que cumpre os requisitos legais para o seu gozo. Tá? Então, o gabarito considerou essa. Eu, pessoalmente, entendo que a D que é correta, tá? Porque só vai ter imunidade nessa importação se o que você está importando é para aplicar na tua atividade finalística. Se não é, então, meu amigo, você não está importando para exercer a tua atividade finalista, está importando por qualquer outro motivo. Não teria direito à imunidade, ok? Mas o gabarito aqui, que é a FGV, não lembro qual foi o ano, assinalou que a alternativa é, bastaria comprovar que atende lá os requisitos legais. Tá? Eu discordo, tá bom? Mas essa imunidade não seria só na saída da entidade, não na entrada? No caso, é quando a imunidade subjetiva da Constituição para partido político, para entidade beneficente, para sindicatos, é quando você figura como um contribuinte de direito, né? Aquele que pratica o fato gerador. Não é nem questão de saída, é questão de quem pratica o fato gerador. Por exemplo, IPTU, né? Você é uma igreja, você tem lá o templo. Então, em relação àquele prédio onde funciona, onde você tem os seus cultos, você exerce sua atividade naquele tempo, naquele prédio, e você é proprietária do prédio. Qual é o fato gerador do IPTU? A propriedade do prédio. Então, você está exercendo a propriedade, você está incorrendo no fato gerador, só que você tem a imunidade. Então, você não precisa pagar. Nesse caso do ICMS,
Quando você importa, ainda que você não seja contribuinte habitual, você não revende mercadoria, você não industrializa mercadoria, na importação, todo mundo é contribuinte do ICMS, qualquer um que importe, pessoa física, pessoa jurídica, contribuinte habitual, contribuinte não habitual, qualquer um que importe. Então, quando você importa, você figura como contribuinte de direito em relação a essa importação. Tá? É entrada, sim, né? Importação, mas você está praticando o fato gerador. Então, pronto, a princípio é contribuinte, tem que pagar o imposto. Aí você vai para a questão da imunidade. Se você estiver importando para a sua atividade finalística, aquela mercadoria, aquele bem, aí aquela imunidade subjetiva vai ser aplicada, porque você está figurando como contribuinte de direito. Tá bom? Se você não for aplicar nas suas atividades essenciais, nas suas atividades finalísticas, aí, meu amigo, você vai ter que pagar. Só que lembrando, eu entendo que a D é a correta, mas o gabarito que foi assinalado, a alternativa basta você comprovar que atende requisitos, ou seja, você foi declarado de utilidade pública, não distribui resultado, enfim, aquelas regras que a gente tem na Constituição, bastaria você comprovar isso para afastar a tributação na importação. É o que está, infelizmente, foi a compreensão da banca em relação a essa situação. Mas eu humildemente discordo, mas enfim, isso aqui é uma questão da FGV e foi isso assinalado. Eu entraria com recurso nessa situação. Onde? Da E? Porque aqui diz que, no caso da E, não tem que pagar, bastando comprovar que cumpre os requisitos legais. Quais são os requisitos? Ser declarado de utilidade pública, não distribuir lucro, né, não distribuir resultado, ter a escrituração lá dos seus livros, mas por si só, o entendimento que a gente tem, não basta você atender esses requisitos legais, tem que também observar a finalidade do bem que você está importando. Tá? Então, o meu entendimento estaria errado, porque não basta você ter essa comprovação em relação à sua condição de entidade, de utilidade pública e tudo mais, também tem que observar a finalidade da importação. Tá? Por isso que entendo eu que a D seria a correta, mas a banca entendeu que a E seria a correta. 10, aqui, ó, em relação ao ICMS, analise as afirmativas a seguir. Para a legislação do ICMS, estabelecimento corresponde ao local privado ou público, edificado ou não, próprio de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente. Aí é decoreba, né? Aí é decoreba. Vocês pegaram ali, definição de estabelecimento, na Lei Candir, no nosso regulamento, é isso aqui. Para a legislação vigente, aqui é legal. Para a legislação vigente, cada estabelecimento do mesmo titular é considerado autônomo. Para a legislação vigente. E a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, que diz que a autonomia do estabelecimento é inconstitucional. Mas é legislação, né, gente? Não é pela jurisprudência. Inclusive, essa ADC nem foi definitivamente julgada ainda. Então, pela legislação vigente, cada estabelecimento é autônomo. Cada um apura lá seus débitos e créditos, e aí continua assim valendo essa autonomia de estabelecimento, independente de pertencer ao mesmo contribuinte. Tá bom? Caso não seja possível determinar o local do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação. Também aqui você tem que ter lido e, né? É isso mesmo, gente. Se o estabelecimento não é possível de ser determinado, onde ocorrer a operação ou onde for prestado o serviço, considera-se ali, desculpa, considera-se ali como o estabelecimento. Tá? E aí você olha aqui, nossa, todas estão certas, é isso mesmo? Aí você já fica... Mas é isso mesmo, tá? A alternativa tá? Se todas estiverem corretas, tá bom? Marque sem medo, marque sem medo.